Olá, estudantes do Evangelho de Marcos, tudo bem? Chegamos ao capítulo número 13. Mais uma vez a conversa é ao redor do templo. Diante da admiração dos discípulos por aquela grande construção, Jesus disse que não ficará ali pedra sobre pedra. André quer saber o calendário, onde essas coisas começaram a acontecer. Jesus disse que é um mistério que somente o Pai sabe, porém nos mostra um caminho de perseverança que deve ser seguido. O caminho de perseverança diante da dor, da aflição, da angústia e da calamidade, ao mesmo tempo que a gente deve estar vigilante, porque a qualquer momento isso pode acontecer e devemos estar preparados. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma excelente aula, que você cresça na consciência do Evangelho. Chegamos no capítulo número 13, é o capítulo onde Jesus faz uma afirmação e essa afirmação produz uma inquietação no coração dos discípulos, principalmente de Pedro, Tiago, João e André, que depois da afirmação de Jesus faz uma pergunta a ele, e a partir dessa pergunta, de André, todo o capítulo se desenrola. Então a gente dá aquele conselho de todo início de aula para você ler o capítulo, para que você possa entender melhor o assunto que a gente vai tratar aqui. A gente começa fazendo a afirmação que está no próprio início do capítulo, que é um sermão profético, ou seja, é também conhecido como um pequeno apocalipse. A ideia é que Jesus deu alguns apontamentos, alguns direcionamentos com respeito a esse processo e essa inquietação de todo ser humano de quando será o fim, quando tudo isso vai acabar. Isso não é novo, isso não está somente passando pelo nosso coração e pela nossa mente, isso é algo que havia até na vida dos discípulos. É essa pergunta que André faz a Jesus, quando essas coisas vão começar a acontecer, quando tudo vai se cumprir. Ele está se referindo a esse entendimento, qual é o calendário dos últimos acontecimentos, como que a gente pode estar preparado para esse momento, como que a gente consegue olhar pela janela da nossa casa e entender que de fato as últimas coisas estão acontecendo e a gente deve estar preparado para isso. Então essa era a inquietação, uma inquietação dos discípulos, é nossa, e Jesus vai mostrar aí alguns sinais, como se fosse um pequeno apocalipse daquilo que eles devem perceber como sinais do final dos tempos, e a gente vai estudar isso durante todo esse tempo. Então vamos lá, além de ser conhecido como sermão profético, é também chamado de pequeno apocalipse. Marcos consegue sintetizar as grandes e dramáticas verdades em relação aos sinais que surgirão na terra avisando o retorno de Cristo. O propósito de Marcos não é esclarecer os seus leitores sobre eventos futuros, mas sim encorajar os cristãos a resistir ao mal, permanecer firmes na fé em Jesus, não importa o quanto as circunstâncias possam ser adversas, manter sempre a esperança e estar prontos a todo momento para o tão desejado encontro com Cristo em glória. Então isso é importante você ter em mente nesse capítulo, que ele não está dizendo para que a gente possa compreender esse calendário do retorno, mas é um preparo do nosso coração diante do sofrimento, das adversidades, a criar em nós uma capacidade de resistir o mal diante da calamidade, daquilo que virá contra nós. Então, o capítulo 13 tem como finalidade trazer sobre a gente uma fé necessária para os momentos de tribulação, de dificuldades, e a gente entender que isso faz parte do processo. A gente compreender que isso está dentro de toda essa jornada de fé que o Evangelho tem nos conduzido a viver. No versículo 2, a gente nota Jesus dizendo sobre uma realidade que vai acontecer no templo. Tanto no 11, no 12 e no 13, você vai perceber que o cenário das conversas, dos acontecimentos, dos questionamentos estão girando ao redor do templo, que é essa construção que tem vários símbolos. Todo o cenário religioso acontece ao redor desse ambiente, e há uma admiração dos discípulos em relação a esse lugar belo aos olhos, e eles olham para Jesus e diz: Mestre,
que pedras, que construções, que algo extraordinário. E aí Jesus vem e dá a eles a primeira dica do processo de início desse novo momento que vai anunciar o seu retorno. O templo era uma construção suntuosa e exemplar, refletia o poder e a capacidade do homem. Herodes o Grande começou sua reconstrução no século XIX, tornando-a uma das maravilhas do mundo antigo. Então realmente era algo que enchia os olhos, e é isso que os discípulos estão dizendo a Jesus, né? Olhe para isso, perceba como a gente está diante de uma realidade grandiosa, de um cenário muito belo. Mas aí Jesus, no próximo versículo, vai dizer o que vai acontecer com essa construção extremamente bela e suntuosa. Ele fala, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. O que ele está dizendo? Ele está falando de um acontecimento no ano 70 depois de Cristo. Antes mesmo da sua conclusão, o templo foi completamente destruído, a ponto de não ficar uma só pedra sobre pedra. A profecia de Jesus se cumpre. Jerusalém foi toda queimada, as praças públicas tornaram-se lagos de sangue e os soldados romanos cobriram com sal os cadáveres e todo o chão da cidade. Esse foi o grande sinal do início dos eventos que marcarão o final dos tempos e da humanidade como a conhecemos até hoje. Portanto, a volta triunfal de Cristo pode ocorrer a qualquer momento em nossos dias. Ou seja, esse acontecimento que Jesus diz no versículo 2 e se cumpre no ano 70, inaugura um novo momento, e a partir desse momento, em qualquer dia, a qualquer hora, esse retorno, essa volta triunfal de Cristo pode acontecer. Então foi inaugurado esse tempo onde a expectativa, a esperança deve ser no seu retorno triunfal. E aí no versículo 6, Jesus está dizendo como a gente deve se comportar nesse processo de espera, como deve ser o nosso coração, como a gente deve reagir a alguns acontecimentos que vão sinalizar que realmente esse tempo está se cumprindo e como deve ser o nosso posicionamento diante disso. No versículo 6 ele vai dizer, muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. O que Jesus está querendo nos dizer com isso? Um dos principais propósitos desse sermão é alertar os discípulos quanto ao perigo dos ataques místicos de enganadores e falsos profetas. Durante séculos, essas pessoas têm surgido em toda a terra, iludindo e destruindo inúmeras vidas humanas. À medida que o final dos tempos se aproxima, mais defraudadores da verdade arrebanharão multidões de gente boa e simples. Por isso Jesus enfatiza o cuidado e o zelo, usando expressões como ficai alertas, estai vigilantes e vigiai. Ou seja, como vai ser um processo onde sofrimento, calamidade, dores, angústias, desespero, a gente vai perceber que muitas realidades sairão do eixo e com certeza isso gera a desesperança, a insegurança, o medo, o pavor. Dentro desse cenário de pavor e de angústia, muitos vão se apresentar como sendo os solucionadores desses problemas, que eles são parte daquilo que está acontecendo e deve ser olhado pelos discípulos de Jesus como um sinal do fim. Mas muitas pessoas vão se aproveitar desses acontecimentos que estão dentro de um calendário, de uma agenda do seu retorno, e vão iludir pessoas, arrebanhar alguns e torná-los seus seguidores a partir de ensinamentos falsos. E como a gente se comporta, como a gente reage diante daqueles que estarão levantando a sua voz, dizendo que eles se tornam resposta para esse tempo de calamidade. Nós vamos nos levantar com um alerta, com a luz amarela acesa, né, estando vigilante, vigiando diante desses proclamadores de soluções rápidas e fáceis diante das angústias que nós carregamos no nosso coração. O templo em Jerusalém havia sido a embaixada do céu na terra
a gente percebe tanto no 12, no capítulo 11 e agora no 13, ele tendo um significado e um símbolo muito bonito. No capítulo 11 mesmo a gente falou muito sobre isso, essa realidade da figueira, se você está lembrado, a gente mostrou que agora o povo da fé vai olhar para um outro monte, é todo uma mudança de cenário onde a nossa espiritualidade, os nossos olhares e a nossa vida vai começar a acontecer. E esse ambiente suntuoso, essa construção bela aos olhos humanos, ela não faz mais sentido, porque o reino de Deus não será construído por mãos humanas, mas será algo estabelecido no coração dos seus discípulos. Mas até esse momento, o templo é esse ambiente onde as pessoas interpretam como o céu na terra. Com o nascimento de Jesus, a plenitude da divindade habita corporalmente entre nós. Lembremos do encontro com a figueira, quando Jesus diz para aquela figueira que ela não produzirá mais fruto, encerrou o seu processo, porque ela havia feito da sua existência uma produção de hipocrisia, mentindo, mostrando folhas sem fruto. E ele está sinalizando para o templo que isso que está acontecendo. Mas a partir de Jesus, esse mistério, essa presença mística de Jesus habitando no meio do seu povo, fazendo com que cada ser humano que carrega em si a verdade do Evangelho se torne um templo do Espírito Santo. Então essa é a beleza e é uma mudança radical na interpretação da relação e como as coisas vão acontecer dentro do reino de Deus. Ainda a gente está no sermão profético, agora no versículo 9 até o versículo 13, ele vai nos dizer sobre como a gente deve se comportar diante da pergunta de André, querendo saber quando sucederão essas coisas quais? Que sinalizam o fim, que tem a ver com aquilo que Jesus disse que não ficaria naquele templo suntuoso pedra sobre pedra, e ele fala: estais vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai. Porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. O irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então perceba que Jesus não está aliviando o discurso e nem mostrando um caminho fácil para os seus seguidores. Ele está dizendo de uma realidade extremamente dura, que humanamente falando, naturalmente falando, é um ambiente de desistência. Ou seja, esses acontecimentos podem produzir nos discípulos de Jesus o entendimento que a gente deve parar no meio do caminho. Quem, em sã consciência, tendo uma consciência de preservação de si mesmo, de conservar um mínimo de qualidade de vida, de tranquilidade para o seu ser, entra numa proposta como essa, onde os acontecimentos têm como finalidade se opor ao movimento que eles estão fazendo. Ou seja, aquilo que eles estão recebendo e o caminho que eles vão seguir, naturalmente vai conduzir esses discípulos a esses acontecimentos extremamente difíceis. Mas aí Jesus diz: esse é um caminho difícil, porém vocês não podem desistir dele. Esse é um caminho complicado, mas vocês não podem abandonar essa jornada. É necessário uma disposição de perseverança até o último acontecimento. Vocês têm uma missão, e qual é a missão? De fazer com que a mensagem chegue em todos os lugares. Então vocês precisam proclamando haverá uma ação do Espírito, convertendo o coração, produzindo arrependimento.
E também, através da proclamação, haverá o surgimento de proclamadores, né? Porque todo aquele que recebe a mensagem se torna um portador da mensagem, e isso vai se multiplicando. E qual é a esfera, até onde isso vai? Está dizendo em todas as nações, o evangelho precisa ser pregado em todo o mundo. E, ao mesmo tempo, que haverá uma resistência e um movimento para paralisar essa ação que vocês estão desenvolvendo. Então, do 9 ao 13, ele nos mostra um caminho extremamente difícil, mas que deve ser suportado pelos discípulos de Jesus. Tendo predito sofrimentos comum a toda a humanidade antes do fim, Jesus sublinha os sofrimentos que os seguidores devem esperar ao cumprir sua missão. Tudo aquilo que segue nos versos 9 ao verso 13 não são sinais do fim, mas uma parte do princípio das dores que aconteceriam aos cristãos ao longo da história da igreja por causa de Jesus. E a gente sabe que isso aconteceu. Provavelmente esses que estão escutando, todos eles experimentaram uma parcela disso que Jesus disse aqui, dos versículos 9 ao 13. E quais são os sofrimentos comuns a todos? No versículo 6 e 22, ele vai falar de falsos profetas, falsas religiões se opondo à verdade do Evangelho. No versículo 7, guerras, desastres naturais, fome chegará sobre a terra. Isso também mostra que um novo tempo se inaugurou e a nossa expectativa diante dessa realidade é a volta de Jesus. As calamidades na natureza, convulsões civis, irmão contra irmão, pai contra os seus filhos, o amor se esfriando à medida que a iniquidade aumenta, são sinais para aqueles que creem e têm aí o entendimento desse caminho da história que aponta para o retorno de Jesus. E aí, como que a gente deve olhar para isso e como que a gente reage? Será que é um ambiente de preservação a fé cristã? Ou seja, tudo isso acontece para fora da gente e nós estamos dentro de uma bolha, que estamos sendo preservados diante daquilo que acontece no mundo. A fé como um elemento anestésico diante dessas realidades tão duras que o mundo vai sofrendo à medida que a história vai se cumprindo. Não, os cristãos não estão isentos dessas calamidades que vêm à humanidade. Na realidade, são os alvos específicos das provas descritas nos versículos 9 ao versículo 13. O cristão, por estar salvo, não pode pensar de forma egoísta, quanto pior, melhor. Então, ou seja, como eu já sei que isso faz parte de um plano de redenção e de um momento histórico da criação de um novo céu e uma nova terra, onde nós estaremos lá e não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas, tudo isso vai cessar. Então, quanto pior, nos parece que esse momento está mais perto, então a nossa torcida é para isso. Não é isso que Jesus está nos ensinando no Evangelho, pelo contrário. É nesse ambiente de destruição, de calamidade, de sofrimento e de dor que os discípulos de Jesus aparecem como um sinal de bênção, de alívio para as angústias, para as dores e como uma palavra de salvação em meio ao sofrimento e às angústias que as pessoas estarão passando. Então a ideia é que a gente se torne um canal de bênçãos para a salvação do maior número de pessoas possível. Então, diante dessa realidade, a gente abre a nossa boca e anuncia o Evangelho de Jesus na esperança que muitas pessoas cheguem ao arrependimento e à conversão. Então nós não estamos na torcida por um cenário ruim, nós estamos aqui com uma mensagem de esperança diante das dores que o ser humano tem carregado em seu coração. Chegamos no versículo 14 e até o 23 é o cenário que a gente chama da grande tribulação. É o momento onde Jesus anuncia realidades extremamente difíceis, de sofrimento, de dor, de angústia, onde provavelmente vai produzir no coração de inúmeras pessoas o desespero, a busca por uma solução fácil, rápida, por uma mensagem de alívio diante desses dias de dores. E é nesse momento que ele nos alerta contra o cuidado daqueles que vão aparecer como os facilitadores da vida em dias difíceis.
aqueles que vão se colocar como os salvadores da humanidade diante das dores que estão acontecendo por um processo de anúncio do fim. E ele vai dizer: falsos messias e falsos profetas explorarão o desejo das pessoas de escapar das dificuldades, prometendo segurança. Eles apresentarão palavras e sinais visíveis contra as palavras de Jesus e sua recusa de mostrar um sinal. Ou seja, de um lado a gente vai ver esses acontecimentos que são parte do processo, que estão sendo anunciados dentro daquela pergunta dos discípulos: quando isso vai acontecer? Então, olhe para tudo à sua volta, e quando isso estiver acontecendo, no meio disso vai ter esse homem desesperado, com uma angústia profunda, com um vazio e uma busca por um significado e por um sentido na vida. Um outro homem com a sua fé consolidada no Evangelho, perseverando e se opondo a esse movimento no sentido de enfrentá-lo a partir de uma consciência, de um coração dedicado em fé. E num outro ambiente, pessoas se levantando, esses falsos messias e falsos profetas, anunciando um alívio para essa dor, que não acontecerá porque ela é resultado de algo que deve acontecer. Então, é nesse ambiente que os salvos em Cristo Jesus, que Marcos vai colocar como os eleitos que Cristo escolheu, devem continuar firmes e até com a possibilidade de serem seduzidos por essa mensagem. Esses que estão com uma angústia enorme devem receber a verdade do Evangelho, essa missão da proclamação dos discípulos, daqueles que devem perseverar. Enquanto isso, o mundo segue o seu curso normal, esses continuam buscando trazer uma mensagem de alívio, e dentro dessa realidade, essas duas categorias de pessoas caminhando, né? Os que estão angustiados procurando um alívio que pode ser encontrado através dessa falsa mensagem, ou podem encontrar um discípulo de Jesus com a mensagem e a fé que o Espírito produz no coração dos discípulos de Jesus, serve para que a gente possa resistir de maneira pacífica e tranquila esses momentos difíceis que a gente enfrenta. Jesus exorta seus seguidores a estarem alertas por causa dos enganadores. Ele encoraja os crentes a perseverar no meio das circunstâncias mais adversas. Ele lhes assegura que Deus está cumprindo seus propósitos e ordena que eles cumpram sua missão para com todas as nações. E qual é a missão? É nesse chão que a gente pisa, no chão das dores, das angústias das pessoas, com a mensagem de esperança, se opondo a essa mensagem de alívio mentiroso que os falsos profetas vão anunciar diante da calamidade. Chegamos no versículo 24 até o versículo 27, onde relata a vinda do Filho do Homem. Respondendo à pergunta de André, agora Jesus entra num ambiente onde ele diz: haverá acontecimentos que fogem qualquer tipo de gerenciamento, de controle e de governo humano. Jesus ensinou que Deus é o Criador e sustentador do universo, como revelado no Antigo Testamento. Os discípulos sabiam, por exemplo, que rompimento dos processos na ordem dos planetas estava além da habilidade humana. Se tal coisa acontecesse, seria resultado da atuação do próprio Deus operando, interrompendo o curso normal da história para fazer algo absolutamente singular. Então, o retorno de Jesus é um movimento do próprio Deus que está operando, e é algo singular que foge qualquer tipo de gerenciamento, de controle humano diante dessa realidade. Ou seja, o que você está querendo saber, André, foge de qualquer tipo de compreensão, de controle, de entendimento. É o Deus criador, sustentador e provedor de toda a história que vai interromper processos, vai entrar, e é nesse instante que tudo chegará no processo final. Então, o grande dia, a vinda do Filho do Homem, é o Deus criador e sustentador de todas as coisas entrando na história e fazendo com que esse acontecimento se torne uma realidade.
Chegamos no versículo 28 e vamos ver agora a parábola da figueira e a exortação à vigilância. Mais uma vez a figueira é utilizada como um símbolo de algo que Jesus quer mostrar aos discípulos. Falou sobre isso em relação ao templo, apontando para uma figueira que ela iria se secar e ela era um símbolo de algo que havia se tornado a religião no seu tempo, e agora ele utiliza a figueira novamente para anunciar o seu retorno. Ele diz o seguinte: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. O cumprimento das profecias referentes à destruição total de Jerusalém foi visto pela geração contemporânea de Jesus Cristo. Lembra que a gente começou o capítulo falando que perto do ano 70 depois de Cristo teve um acontecimento trágico onde tudo se acabou, inclusive por alguns dos seus discípulos, eles experimentaram disso. Além disso, o Senhor é o Deus dos vivos, portanto, aqueles que nele creem. Ao contrário da maioria das árvores na Palestina, a figueira perde suas folhas no inverno e parece estar morta, mas quando já os seus ramos renovam e as suas folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Com essa parábola, Jesus está ensinando que, quando virdes acontecer estas coisas, dificuldades relatadas dos versículos 5 ao versículo 23, ou seja, quando você olhar para o mundo e perceber essas realidades pulsando, sendo experimentadas, quando você ver no noticiário, quando tudo isso ser parte do nosso dia, da nossa realidade, como a gente reage? A gente entende que certamente a consumação ou o tempo final está acontecendo, está chegando. Isso é tão certo quanto os brotos sinalizam a chegada do verão. Dentro da pergunta de André, que foi quando a gente vai saber o dia, a hora, com exatidão, como que a gente pode saber que dentro desse calendário divino esse dia está acontecendo. Aí no versículo 32, Jesus vai dizer: mas a respeito daquele dia, desse dia do retorno, ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Ou seja, eu não vou te responder com exatidão dentro do calendário divino, porque isso é um mistério. Agora você, dentro da sua percepção, do entendimento, da sensibilidade que o Espírito coloque daquilo que eu estou dizendo, haverá um discernimento de cada estação, de cada época. E você vai conseguir ler o seu tempo e a sua hora com discernimento da palavra, através do Espírito, e compreender que esse tempo está sendo anunciado. Ou seja, essa figueira já está sinalizando através dos seus brotos que o verão está chegando, que está próximo esse dia. E é nessa expectativa, é nessa esperança, é nesse chão que os discípulos de Jesus estão pisando. Por meio de uma parábola, Jesus conclama a seguir seu exemplo de confiança no calendário misericordioso de Deus. Então, como que eu vivo essa realidade dos versículos 5 até o versículo 23? Como que eu sobrevivo? Como deve estar o meu coração diante disso? Eu confio nesse calendário misericordioso de Deus, anunciando cada manhã, toda manhã a misericórdia do Senhor, e no final do dia proclamando a sua fidelidade. É nesse espaço que a nossa existência está sendo repousada, que a nossa vida está sendo construída. Nós não vivemos a angústia desse tempo, o desespero e como aqueles que não têm esperança, mas a gente está dentro de um calendário misericordioso e cuidado pelo Senhor diante da calamidade, diante do sofrimento e das angústias. Exortações quanto à vigilância dão encorajamento e esperança para permanecer fiel em meio às incertezas. Ou seja, confie no calendário de Deus, eu continuo vigilante, sendo encorajado em fé a viver e suportar e permanecer fiel com a esperança em meio a um mundo de incertezas e um calendário que eu não tenho controle sobre ele, mas eu descanso sabendo que aquele que fez todas as coisas, o Deus provedor e criador de tudo, tem controlado e guiado o seu povo e conduzido o rumo da história humana.
O discurso no Monte das Oliveiras chega a seu clímax e conclusão no ensino claro desta parábola, preparando os discípulos dele para a sua ausência. Jesus os lembra de uma cena familiar. Antes de partir para uma jornada, o dono de uma casa dá responsabilidade a cada um dos seus servos. A falta de conhecimento sobre quando o mestre voltará não é desculpa para que não cumpram o seu dever. Então no versículo 32 ele diz que ninguém sabe, e aí no versículo 34 ele fala de um ambiente afetivo, de um ambiente de responsabilidade, e ele conta uma história familiar dizendo: é como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, ou seja, aos seus discípulos. Ele está anunciando a sua ausência, e como o movimento da missão vai acontecer a partir da sua ausência, ele dá autoridade aos seus servos, cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele, inesperadamente não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Então, o fato de você não saber que dia e hora ele vem, como disse no versículo 32, não deve produzir em você uma maneira irresponsável de viver a vida, uma maneira incoerente. Não, o fato de você não saber, pelo contrário, deve produzir em vocês, os discípulos de Jesus, um comportamento de vigilância, de alerta, para que, quando ele retornar, não encontre vocês dormindo. Com estas palavras, Marcos encerra uma divisão no seu evangelho dos capítulos 11 ao capítulo 13, que mostrou como a liderança do templo em Jerusalém era irreverente nos rituais, confusa na teologia e corrompida na ética. Sua rejeição do filho do dono da vinha exigiu a destruição do templo. Lembra aquela parábola que Jesus contou? Símbolo da presença de Deus. O novo povo de Deus tem a responsabilidade de pregar o evangelho para todas as nações, apesar do custo. Com isso, Jesus encerra seu ensino formal para os discípulos. Ele sai da multidão, vai para os discípulos. Tem um momento agora onde os milagres não são tão comuns no seu dia a dia, e é um momento mais de ensinamento com os discípulos. E agora no capítulo 13 ele encerra com essa palavra de vigilância, de cuidado, de temor e com disposição para encarar o sofrimento e as dores e as angústias desse tempo, com a esperança do seu retorno. Então é nesse caminho que a gente vive, é nesse chão que a gente pisa, um chão carregado de esperança e fé, com capacidade, a partir da ação do Espírito Santo, produzindo em nós a fé necessária para enfrentar os dias difíceis e com a esperança do seu retorno. Então que isso sirva de alimento, de consolo, de encorajamento para a sua vida. Quero pedir para que você compartilhe os vídeos, curta esse vídeo, curta também o nosso canal, para que a gente possa também falar a muitas pessoas do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, que você possa ter tido aí uma excelente aula.